Thaís Bilenque, como assim a hora e a vez do antropólogo do luxo? Antropólogo do luxo. A história é uma história contada pelo antropólogo Michel Coforado no livro que ele está lançando, Coisa de Rico. Eu estive com ele em Brasília porque eu fiz um bate-papo com ele no lançamento lá. E a história que ele conta no livro é a história dele e das investigações e do estudo que ele fez durante mais de 15 anos. Era o doutorado e foi além, foi até virar o livro. A história começa da seguinte forma, Toledo. Ele pesquisava no Canadá, morava lá, governo Lula 2 ainda, era outro Brasil e outro mundo, e ele decidiu tirar um tempinho de férias em Miami, porque no Canadá estava muito frio e ele precisava se aquecer. E pousa no aeroporto de Miami. No que ele pousa, ele pega a fila da imigração para entrar no país e na frente dele tem um casal de brasileiros. E esse casal passa pelo policial da alfândega e o policial pergunta: para onde vocês vão, de onde vêm, quem são vocês, cadê sua mala? E o casal fala: não trouxemos mala. Mas como não trouxeram malas? Viemos aqui para comprar. Como assim viemos? A gente vai comprar tudo que a gente precisa. E aí o policial manda a Claudete e Mário Jorge para a salinha de interrogatório, onde eles passam, não sei, intermináveis minutos, tentando responder que eles queriam comprar tudo que eles iam usar. E Michel Coforado, testemunhando a cena e toda a perplexidade de todos os envolvidos com aquela cena, passa pela imigração com sua mala e vai para a fila do aluguel de carros da locadora e encontra de novo Claudete e Mário Jorge revoltados com a cena que eles tinham presenciado, enfim, da cena da qual eles eram os protagonistas, contando em pormenores o espanto e a reação dos policiais diante da decisão deles de comprar o que eles queriam comprar nos outlets de Miami. E então eles entabulam uma conversa e então Michel Coforado fala, eu preciso entender os ricos do Brasil. E aí inicia-se uma longa jornada que ele, com a cabeça de antropólogo, inicialmente pensa: os ricos no Brasil não são estudados academicamente, os pobres são. Tem muito estudo que é para entender como vivem os pobres, existem filmes que retratam, fotografias, ensaios, livros. Mas sobre os ricos, não se tem um olhar acadêmico sistematizado, segundo Michel Coforado, inclusive pela própria fundação, conceituação da antropologia na sua origem no Brasil. E ele fala: eu preciso entender os ricos, o Brasil precisa entender a sua elite para entender o seu próprio país. Não dá para olhar para um lado só. E então ele começa a tentar entrar nesse mundo. Ele é carioca, do Rio de Janeiro, de uma família de classe média, que estava já fazendo seu doutorado, mas não queria seguir carreira acadêmica, ele queria, enfim, ter uma vida também fora da academia, e ele começa então a tentar entrar no mundo dos ricos e ele vai percebendo que não ia ser tão fácil assim. Ele começa a se deparar com muros invisíveis, mas muito bem erguidos entre a elite e o resto do país, e aí ele vai aprendendo com os erros. Eu cito um caso que ele é visual. Ele tá tentando entrar no mundo dos ricos e vai a uma vernissagem na casa de um rico chamado... Os nomes, inclusive, de Claudete e Mário Jorge são todos fictícios, salvo aqueles que não são, segundo o Michel Coforado, mas é uma brincadeira dele. Então ele vai na casa do Pedro, em São Conrado, para uma vernissagem. Quando ele entra, tem um quadro lindo, maravilhoso na entrada da casa de um artista conhecido. E ele logo identifica quem era o artista, faz algum comentário, o Pedro gosta daquilo e ele percebe que aquilo abre uma porta para ele entrar num próximo ambiente, que ele não era assim naquele primeiro ambiente. Ele fala: ah, tá. E aí quando ele vai entrando nos ambientes, ele vai vendo que os quadros e as obras são de artistas menos conhecidos, menos óbvios. E os ricos vão percebendo, quem sabe, do que se trata aquilo lá, que já não era tão evidente assim. Quer dizer, é um código visível, mas não falado. É visível para quem sabe. Quem não sabe não vê e é reprovado logo ali, naquele segundo teste. Aí começa... A vernissagem está rolando, os ricos confraternizando, e aí começa o teste do partiu, que em dado momento, depois de algumas taças de vinho, muita risada e conversa boa,
os ricos começam a falar de destinos maravilhosos, para onde eles querem ir, para onde alguém já foi, sobre viagens que estão, né, em voga. E aí, empolgados pelo momento, falam: partiu Islândia, partiu ilha sei lá qual na Grécia, sei lá. E aí, ali no ato mesmo, compram suas passagens. Para juntar com a operação da Polícia Federal, Mykonos. Isso. Partiu Mykonos. Partiu Mykonos. Mykonos. E aí compram as passagens no ato. E quem não pode comprar uma passagem no ato também, porque não tem o dinheiro, mas porque também trabalha, tem outros compromissos, não passa naquele teste do partiu. Quer dizer, se você não é capaz de comprar uma passagem pelo celular imediatamente após uma conversa fútil, você está fora do clube. Você vai mostrando diferenças ali. Você não pertence, você está aqui, mas você está meio sem um agregado, né? Você não é de parte de verdade. E aí tem mais. A conversa segue e começa o que ele chama de name dropping e numbers dropping. Ele percebe que para você conseguir sustentar uma conversa que vai te levar para outros ambientes, ou seja, você vai conseguir transpor alguns dos muros, você precisa ter na tua cabeça a constelação de famílias importantes, nomes importantes e mais do que isso, as cifras correspondentes. Opa, sabatina difícil essa. Difícil e muita gente, quase todo mundo, não passa. Porque para você ser da elite, o VIPão dos VIPs, você precisa estar muito bem enfronhado e informado. E atualizado, e articulado, né? E atualizado. Isso requer muito trabalho. Daí o fato de muitos ricos serem sempre muito ocupados e as pessoas não entenderem por quê, mas dá muito trabalho ser rico no Brasil. Quando ele percebe muros como esses que eu estou te descrevendo, ele se dedica, ele se coloca a entender os ricos, para poder superar muros e encontrar outros, porque é disso que se trata a pesquisa antropológica que ele conduz. Então são 15 anos de uma transformação, inclusive pessoal, porque em dado momento um rico diz que com aquela circunferência abdominal ele não ia conseguir convencer ninguém a falar com ele ou fechar negócio. Então Peraí, explica melhor esse negócio. Como assim a circunferência abdominal porque era impeditiva? Ricos, e aí tem uma diferença entre novos ricos e ricos de berço, aspas. Os ricos de berço são, em geral, pessoas que a alimentação para elas tem um lugar em que elas comem muito bem, mas elas são magras porque aquilo tem um lugar específico na composição da vida da pessoa. Os novos ricos, por exemplo, em geral, eram mais gordos e, quando entram para a elite, malham muito, consomem suplemento e ficam bombados. É outro tipo de corpo. Mas um rico de berço falou para ele que com aquela circunferência abdominal ele não ia chegar a lugar nenhum. Então ele se submete à dieta da Ravena, que também a Dilma Rousseff, presidente da República, fazia. Mas mais do que isso, o corte de cabelo, as roupas que ele usa. Ele já falava muitas línguas e conhecia muitas capitais, museus e restaurantes, os melhores de Paris. Então, ele foi ampliando seu repertório, fez curso de especialização de marketing de luxo em alguma capital europeia. Ele se educou no sentido completo da palavra desse mundo numa transformação dele próprio durante 15 anos. E ele percebeu muitos muros, entrou em lugares, conseguiu ser aceito por várias técnicas que ele teve que ir mudando ao longo do caminho para conseguir. Ele precisou ganhar dinheiro também, não? E aí num momento, ele começa a ser aceito por uma parte da elite que começa a convidá-lo para dar palestras, fazer bate-papos com outros ricos enquanto antropólogo. E aí, no início, ele falava sobre antropologia, né, baluartes da antropologia, de teoria, em suma, mas ele percebia que quando ele chegava lá, elas estavam interessadas mesmo numa mulher que conseguia reformar sapatos Louboutin à excelência. E ele estava lá, era mais como um entretenimento para um rendezvous qualquer, com outro objetivo. Então ele começa a ganhar dinheiro assim, e à medida que ele ganha dinheiro assim, ele vai tendo mais acesso, até que em algum momento conseguem batizá-lo como antropólogo do luxo. E aí ele sai em jornal com essa caracterização, e aí isso abre muitas outras portas para ele, porque ele vira uma pessoa que atesta se você é rico de verdade. Tá evidente que a gente tá errado.
A gente tem que mudar esse programa aqui, a hora da política, é a hora do luxo. A hora do luxo, é coisa de rico. E aí, Toledo, é muito curioso porque os ricos, como todo ser humano no mundo, tem duas características. Primeira, ele nunca se acha rico relativo a alguém. Então, ele conta uma história muito boa que eu já vou contar. A segunda coisa é que o rico precisa que alguém diga, sim, você é rico, isso é coisa de rico. E ele, antropólogo do luxo, passa a ser essa pessoa que autoriza os ricos a se considerarem ricos e se acalmarem com essa condição. Porque muitas vezes eles olham para o jardim do vizinho e acham que ali está mais verde. Então, ele conta um caso muito impressionante em que ele estava estudando a elite nordestina. Então, ele está no litoral de Alagoas, andando de barco com o Noronha, e o Noronha era rico, e o Noronha tinha prosperado, ele era um novo rico e tinha várias características de um novo rico. E eles estão andando de barco e então eles veem a casa do Celso. E o Celso era rico. O Celso tinha um elevador de iate, para o iate dele de não sei quantos pés e não sei quantos andares subir e descer. E aí o Celso vê o antropólogo do luxo no barco com o Noronha e chama eles para subirem. E o Noronha tenta não ir, mas vai. Então eles sobem de elevador. E aí quando eles estão subindo no elevador de iate para a casa do Celso, o Noronha fala, esse sim é rico. E aí eles chegam na casa do Celso e o Celso se põe a mostrar para o antropólogo do luxo quão rico ele era. E ele mostrava que a parede era muito grossa. Ele falava, soca antropólogo, soca antropólogo. Aí o Michel contando é uma graça, engraçado, porque ele é muito engraçado, mostrando como a casa dele era portentosa e tinha um banquete com o dobro de funcionários servindo os convidados sentados à mesa, com todos os frutos do mar, lagostas e camarões disponíveis. Isso é um item também, quer dizer, precisa ter mais gente servindo do que comendo. A parte dos empregados é todo um capítulo importante que você tem que fingir que não vê. Então, ele percebe que quando ele se olha para o empregado que está servindo e se refere a ele, isso é um muro. Isso é coisa de pobre. Porque os ricos não fazem isso. Aquilo aparece. Então, ele passou a fazer isso, porque ele precisava performar assim para continuar sendo aceito. E aí, tá todo mundo lá fazendo perguntas pro antropólogo do luxo e pousa um helicóptero no heliponto da casa do Celso. E aí, desce de lá uma família. E quando a família tá descendo, o Celso fala, esse sim é rico. E rico era o genro dele, casado com a filha, que trabalhava no mercado financeiro de São Paulo, e era herdeiro de um executivo que foi pego na Lava Jato e era muito rico. Então, e aí ele descreve muita coisa, ele entra na vida de muitos ricos para contar como se organiza esse grupo social, que na verdade são mais de um, porque os novos ricos e os ricos de berço tradicionais são água e vinho, eles não conseguem se misturar, ao ponto de ele descrever um casamento que foi desfeito entre uma nova rica e um rico de berço. E aí esse divórcio, ele traz todos os elementos CQD, como queremos demonstrar. O advogado que é contratado é um advogado que já era um herdeiro, um rico tradicional e que ganha muito dinheiro também, então ele é rico muitas vezes, e ele começa a fazer os termos do divórcio e a mulher não sabe dizer quanto que ela custa por mês, quanto a vida dela é, e eles sempre falam, é coisa simples, é só para o nosso conforto, mas quanto custa o seu conforto? Enfim, tem todo um estudo sobre a autopercepção dos ricos que não tem nenhum senso crítico de dizer quão ricos eles são em relação ao resto da sociedade. E aí até fiz essa pergunta para o Michel e ele fala, mas veja bem, eu pego o táxi porque o táxi vai pelo corredor e aí eu consigo chegar mais rápido e penso, poxa vida, um rico que vai de helicóptero não tem que se preocupar com o trânsito. E aí, a empregada que trabalha na casa dele, que vai de táxi para pegar o corredor, pensa, mas eu pego o corredor e é de ônibus, depois de pegar o metrô. Ou seja, você está achando que você não é rico porque tem quem vá de helicóptero, mas tem quem te ache muito rico. Então, isso é uma característica dos humanos, de modo geral. Ou seja, sempre olha para cima e nunca olha para baixo. E aí você acaba tendo um senso crítico um pouco deficiente, né, sobre o seu lugar na sociedade. E esse casamento, para terminar, se desfaz e em dado momento eles não conseguem chegar a um acordo sobre o silicone da mulher. Como assim? Porque ela fez, depois de ter 3 filhos com ele, então ela precisava melhorar a autoestima dela, e aí ela pôs silicone. E na hora de se separar, alguém ia ter que pagar a manutenção da prótese.
E ele falou, eu não vou pagar para alguém usar. E ela falou, mas eu pus por você. E aí eles entraram em litígio e não conseguiram resolver na primeira nem na segunda instância. O caso subiu para as cortes superiores e aí diz Michel Alcoforado coube aos ministros de Brasília decidirem quem vai pagar pelo peito. Sensacional, maravilhosa essa história. E assim vai, Toledo, é um belo relato. Muito boa essa história, muito bom, muito bom mesmo, muito bom mesmo. Como chama o livro? O Antropólogo do Luxo, o livro chama Coisa de Rico, da editora... Não poderia deixar de ter outro nome, né? Da editora Todavia, do Michel Alcoforado. Muito bom. E acho que nunca chegarei lá, mas tudo bem, vamos tentar. Vamos lá.